E se eu te dissesse que um homem de 140 anos teve 6 filhos, cada um se tornando o ancestral de uma nação, e quase ninguém conhece essa história? Parece irreal, não é? Biologicamente impossível, medicamente inacreditável. Mas aconteceu e está registrado na Bíblia. Há um casamento escondido no livro de Gênesis que vai contra todas as regras naturais. Aconteceu quando todos achavam que a história já tinha terminado. Um relacionamento que cumpriu uma das promessas mais ousadas de Deus, envolvendo um homem mais velho do que a maioria dos bisavôs das pessoas. Abraão tinha 140 anos. Seu corpo deveria estar frágil, sua força há muito desaparecida, e a ideia de ter filhos parecia fora de questão. Sara, sua amada esposa, havia falecido 3 anos antes. Sua casa estava cheia de luto. Isaque estava começando sua própria vida. Todos acreditavam que a história de Abraão estava chegando à última página. Então surgiu Quetura, uma mulher cujo nome significa incenso perfumado, um aroma que sobe aos céus. Por meio desse casamento surpreendente, Deus fez algo tão notável que seus efeitos ainda estão sendo descobertos até hoje. 6 filhos, 6 futuras nações, 6 povos esquecidos, cujas linhagens continuam até os dias atuais. E no final deste vídeo, vou revelar algo importante, um detalhe sobre onde estão essas 6 nações hoje e como elas se conectam com o que está acontecendo no nosso mundo atual. Isso vai mudar completamente sua visão sobre a profecia, o Oriente Médio e a forma como Deus age na história. Então, continue assistindo, porque essa história de um casamento aos 140 anos, que levou ao surgimento de 6 nações, está apenas começando. Para entender como isso foi possível, precisamos voltar a um dos dias mais tristes da vida de Abraão. O dia em que ele sepultou Sara na caverna de Macpela. Imagine o momento. A entrada da caverna cravada em pedras antigas. Paredes frias e silenciosas que resistiram por gerações. O cheiro forte das especiarias usadas no sepultamento preenchia o ar. Mirra, incenso, aloés. A luz suave das lamparinas a óleo lançava sombras tremeluzentes sobre a pedra. Abraão, então com 137 anos, estava com as mãos trêmulas ao envolver o corpo de Sara com panos. Ela esteve com ele em tudo, a mulher que riu quando Deus fez sua promessa e depois chorou de alegria quando Isaque nasceu. Ela foi sua parceira em cada prova, cada bênção, cada maravilha. Agora ela se fora. O silêncio dentro daquele túmulo devia ser avassalador. A dor tão pesada que parecia tirar-lhe o ar dos pulmões. Lágrimas desciam pelas bochechas envelhecidas, caindo no chão de pedra. Ele tinha sido chamado de pai de muitas nações, até amigo de Deus. Mas naquele momento era apenas um homem de coração partido que havia perdido sua alma gêmea. O capítulo 23 de Gênesis nos conta como Abraão fez um acordo com os hititas, pagando 400 peças de prata por um local de sepultamento, uma caverna e as terras ao redor. Descreve como ele colocou Sara para descansar com grande respeito e cuidado. A morte dela foi definitiva. Deixou uma ferida profunda. Toda a casa chorou. Os dias viraram semanas, depois meses e finalmente anos. Abraão continuou liderando seu povo, manteve sua fidelidade ao Deus que o havia chamado de Ur, na terra dos caldeus, tantos anos atrás. Viu Isaque crescer e tornar-se adulto. Cuidou do gado e de seus bens, seguiu com a vida, mas algo ainda parecia incompleto. Então, 3 anos após a morte de Sara, algo totalmente inesperado aconteceu. O capítulo 25 de Gênesis, versículo 1, menciona isso com surpreendente brevidade. Abraão casou-se novamente e sua nova esposa se chamava Quetura. Apenas uma frase curta. 11 palavras simples. Mas essas palavras mudam a história. As pessoas em sua casa devem ter ficado espantadas.
Isaque provavelmente teve dúvidas. Os servos certamente cochicharam às escondidas. Abraão tinha 140 anos. Quem se casa com essa idade? Quem planeja começar uma nova família quando outros dessa idade já estão há muito enterrados? Mas o que ninguém conseguia ver ainda era o seguinte: aquilo não era apenas um velho buscando companhia. Não se tratava apenas de encontrar alguém para fazer refeições ou conversar à noite. Era o desenrolar de uma promessa feita quase 65 anos antes. Deus havia dito que Abraão seria pai de muitas nações, não apenas por meio de Isaque, não apenas por meio de Ismael, mas de muitas. E Quetura, uma mulher com um nome que significa incenso, estava prestes a ser o caminho para o cumprimento dessa promessa. Mas quem exatamente era Quetura? A Bíblia nos diz quase nada. Ela aparece em Gênesis 25 sem nenhuma apresentação, como uma nova personagem entrando em cena. Não há genealogia, nem local de nascimento, nenhuma história sobre como ela e Abraão se conheceram, ou por que decidiu casar-se com um homem tão velho. Tudo o que temos é seu nome, Quetura, que em hebraico significa fragrância ou incenso. E esse detalhe pode ser o mais importante. Nas Escrituras, o incenso não é apenas algo decorativo. Ele tem significado espiritual. Sobe aos céus como oferta. Está ligado à adoração, aos lugares sagrados como o tabernáculo, às orações dos fiéis e à própria presença de Deus. Quetura recebeu o nome de algo que sobe até Deus. Sua vida, sua união com Abraão, seus filhos e tudo o que veio depois seriam como esse incenso, um aroma suave elevado aos céus, um presente que trouxe alegria ao Senhor. Alguns estudiosos pensam que Quetura pode ter vindo da linhagem de Cam, talvez até dos cananeus. Outros acreditam que ela poderia ter vindo de algum povo que Abraão encontrou em suas viagens pelo Oriente. Mas, sinceramente, não podemos dizer com certeza de onde ela veio. Somente Deus sabia, e isso era suficiente. Agora pense em algo que talvez fique com você. E se a parte mais importante da sua vida for justamente aquela que você acha que nunca vai acontecer? E se Deus estiver pedindo para você entrar em algo que não faz sentido para mais ninguém, você ainda diria sim? Você teria coragem de seguir um caminho que parece estranho aos outros, mas faz parte de um plano maior de Deus? Uma coisa é certa. Quando Abraão se casou com Quetura, ele tinha 140 anos. Para você ter uma ideia, ele era mais velho do que a idade da maioria dos países atuais, até mais velho que os Estados Unidos. Naquele ponto, seu corpo já deveria ter falhado. Ele não deveria ter mais forças. A ideia de ter mais filhos era impossível sob qualquer ponto de vista lógico. Mas Deus já havia mostrado que o que parece impossível para as pessoas não significa nada para ele. Ele já havia renovado o corpo de Abraão quando ele tinha 100 anos, para que pudesse gerar Isaque. Já havia aberto o ventre de Sara quando ela tinha 90, mesmo nunca tendo podido ter filhos. Deus é conhecido por agir exatamente quando parece menos provável. E aos 140 anos, ele convidava Abraão a acreditar novamente, em mais descendentes. O que você teria feito no lugar dele? Teria rido, como Sara fez uma vez? Teria duvidado, como Abraão duvidou quando Deus lhe disse pela primeira vez que teria filhos tão numerosos quanto as estrelas? Teria dito algo como: Deus, estou velho demais, essa fase da minha vida já passou, já cumpri o que tinha de fazer? Abraão poderia ter recusado, poderia ter olhado para sua longa vida, satisfeito com Isaque como seu único herdeiro, desfrutando os últimos anos em paz. Mas, em vez disso, Abraão aceitou. Ele acreditava que Deus ainda tinha mais planos para ele. Ele escolheu confiar que a idade e a fraqueza não impedem Deus de trazer nova vida. Estava disposto a viver uma nova estação, mesmo em meio ao luto, mesmo com o corpo cansado, mesmo sabendo que os outros não entenderiam.
E Quetura, cujo nome significa fragrância, também disse sim. Ela entrou em uma aliança com um homem de mais de 100 anos, entendendo que aquela união era sobre algo maior do que eles dois sozinhos. Você já esteve em um lugar onde sentiu Deus te chamando a ter esperança novamente, justo quando você achava que tudo já tinha acabado? Talvez você tenha pensado que sua chance de fazer a diferença já tinha passado. Talvez acreditasse que já tinha feito tudo o que podia. Talvez tenha olhado para sua idade, sua situação ou para o pouco que tinha e dito: Deus, é tarde demais. Mas a história de Quetura e Abraão quebra essa mentira, porque o que aconteceu depois prova que quando Deus faz uma promessa, Ele não apenas a cumpre, Ele vai além de tudo o que podemos imaginar. As pessoas da casa perceberam. Os servos murmuravam em silêncio. Isaque provavelmente sentiu um misto de emoções. Mas Abraão e Quetura simplesmente seguiram em frente, vivendo cada dia com fé constante no Deus que torna o impossível possível. E então, os impossíveis começaram a acontecer. Quetura não concebeu apenas uma vez, ela deu à luz 6 vezes. Abraão, já com mais de 140 anos, tornou-se pai de 6 filhos com Quetura. Seus nomes estão em Gênesis 25:2, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Esses 6 nomes são praticamente desconhecidos para muitos crentes hoje. No entanto, cada filho se tornou fundador de uma tribo. 6 nações surgiram desses meninos e se espalharam por terras antigas, moldando o futuro de maneiras que poucos percebem. Mas para onde foram esses filhos? Que caminho seguiram? E por que não se fala mais sobre eles hoje? Antes de continuarmos, se esta história está te ajudando a enxergar uma parte das Escrituras que você nunca explorou, se está começando a perceber como Deus age através de pessoas e momentos esquecidos, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. O que vem a seguir vai mostrar onde estão essas nações hoje e como seu legado ainda importa nos acontecimentos atuais. Agora chegamos a um ponto de virada, o momento que determinou o futuro dos filhos de Quetura. Foi quando Abraão os enviou para o Oriente. Gênesis 25:6 contém um dos versículos menos notados, mas mais importantes da Bíblia. Lá diz que Abraão deu presentes aos filhos de suas concubinas e os enviou para longe de Isaque, em direção ao Oriente, enquanto ainda estava vivo. O termo concubinas é usado aqui, mesmo que o versículo 1 deixe claro que Quetura era esposa de Abraão. Alguns acreditam que essa palavra está ligada aos direitos de herança. Isaque continuou sendo o herdeiro escolhido. Mas vamos deixar claro: Quetura era a esposa legítima de Abraão, não uma parceira inferior. Leia o versículo novamente com atenção. Abraão enviou os filhos dela para longe de Canaã, de Isaque, da terra da promessa. Ele os estava rejeitando? Não. Isso fazia parte de um plano divino. Tente imaginar a cena. O sol da manhã nascendo sobre um imenso acampamento, tendas até onde a vista alcança, rebanhos sendo divididos, camelos sendo carregados com riquezas, prata, ouro, tecidos finos, armas, ferramentas e alimentos para uma longa viagem. Abraão, agora com quase 170 anos e perto do fim de seus 175 anos de jornada, está diante desses 6 jovens. A luz da alvorada toca seu rosto envelhecido. Suas mãos que construíram altares, que seguraram uma lâmina sobre Isaque, que enterraram Sara, agora repousam suavemente sobre os ombros de cada filho. Ele sente a energia deles, a força, a promessa. Seu peito se aperta de emoção profunda. Esses filhos eram o lembrete de Deus de que sua vida ainda tinha propósito. Eles nasceram numa época em que ninguém achava que era possível. Eram sinais vivos do poder e da promessa de Deus. Abraão fala com uma voz carregada de significado, não por ser velho, mas porque suas palavras carregam bênção e libertação. Seus olhos,
olhos que viram anjos, que presenciaram fogo cair sobre Sodoma, que olharam para Isaque sobre o altar. Agora olham para cada um de seus filhos com amor inabalável. Isaque ficará aqui. Ele é o filho através do qual a aliança continuará. O Salvador virá dos seus descendentes. Mas vocês 6, Deus escolheu outro caminho. Vocês seguirão para o Oriente, se tornarão fundadores de nações. Vocês levarão o nome de Abraão para terras distantes. Através de vocês, a promessa de que eu me tornaria pai de muitos povos será cumprida. Então, Abraão lhes dá presentes valiosos. Isso não é um gesto simbólico, nem uma despedida de mãos vazias. São ofertas significativas de um pai que ama profundamente seus filhos e quer prepará-los para a jornada e o propósito que os aguardam. Com abraços e lágrimas, os 6 filhos de Quetura se voltam para o amanhecer e começam a caminhar rumo ao leste. Imagine esse momento, deixando para trás tudo o que é familiar, deixando o pai cuja fé moldou gerações, que viveu 175 anos e que encontrou-se pessoalmente com Deus. Deixando o irmão Isaque e entrando em terras que nunca haviam visto, carregando apenas a bênção do pai e a promessa de Deus de que se tornariam nações. E aqui está o que é realmente impressionante. Essas 6 nações não desapareceram na história. Seus descendentes ainda vivem hoje, nas cidades modernas da Arábia, por todo o Oriente Médio, carregando a linhagem física e espiritual de Abraão, passada por Quetura. As notícias que você ouve sobre aquela região, os conflitos, os movimentos culturais, as tensões internacionais, envolvem filhos de Abraão, não apenas através de Isaque e Ismael, mas também através dos filhos de Quetura. A promessa de que Abraão seria pai de muitas nações não é apenas uma história de pergaminhos antigos. Ela está viva e se desenrolando até hoje. E Quetura teve um papel central em uma parte dessa promessa que a maioria das pessoas ignora. Seus filhos seguiram rumo ao Oriente, cruzando terras selvagens, desertos e territórios que mais tarde se tornariam a Arábia, a Mesopotâmia e outras regiões do leste. E ali cresceram e se tornaram nações fortes. Veja Midian, o 4º filho. Ele se tornou o ancestral dos midianitas, um povo influente que controlava o comércio entre a África e a Ásia. Eles gerenciavam o transporte de mercadorias, especiarias, ouro e incenso pelos mercados antigos. Mas aqui está algo que muitos não percebem. Os midianitas já foram amigos do povo de Deus. Quando Moisés fugiu, após matar o egípcio, para onde ele foi? Para Midian. E quem o acolheu? Jetro, o sacerdote de Midian, descendente direto de Quetura através de seu filho Midian. E quem se tornou sogro de Moisés? Jetro. Quem deu a Moisés conselhos essenciais sobre como liderar e administrar o povo de Israel? Foi Jetro, novamente, um descendente de Quetura. Ele ajudou a moldar o homem que libertaria Israel da escravidão. Deixe isso te impactar. Zimran, o filho mais velho, fundou grupos nas regiões do sul da Arábia. Seus filhos se tornaram comunidades árabes antigas, conhecidas por seu profundo conhecimento dos céus e por sua sabedoria. Joksã se tornou pai de Seba e Dedã. Sim, é a mesma Seba que mais tarde seria conhecida por sua rainha famosa, aquela que viajou para desafiar o rei Salomão com perguntas difíceis. A rainha de Sabá, que chegou com tesouros de ouro, especiarias e pedras preciosas, é considerada por muitos estudiosos como descendente de Joksã e, portanto, de Quetura. Medan, Isbaque e Suá mudaram-se para os territórios orientais. Eles formaram tribos conhecidas por suas habilidades de combate, redes comerciais e capacidade de sobreviver em ambientes desérticos rigorosos. Esses não eram clãs pequenos ou esquecidos. Eram nações poderosas que ajudaram a moldar a história antiga.
E todos eles vieram de Quetura, a mulher que se tornou esposa de Abraão quando ele tinha 140 anos. Mas a história vai ainda mais fundo. Esses descendentes aparecem ao longo de toda a Bíblia. Não estão apenas no livro de Gênesis. Eles estão presentes na vida de Moisés. Aparecem no tempo dos juízes. Estão envolvidos durante o reinado do rei Davi. E são mencionados pelos profetas. Deus nunca ignorou os filhos de Quetura. Em Abacuque 3:7, o profeta fala sobre as tendas trêmulas de Cuxã e Midian. No livro de Juízes, os midianitas são centrais na história de Gideão. Em Isaías, vemos referências a povos do Oriente trazendo ofertas e louvor. A linhagem de Quetura não foi uma nota de rodapé. Ela fez parte da narrativa bíblica maior, participando do plano de Deus de formas que só agora começamos a entender. E aqui está algo que muitos não percebem. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele não estava falando apenas de Isaque e do povo judeu. Ele não estava se referindo apenas a Ismael e ao mundo árabe. Ele também estava apontando para Quetura, 6 nações adicionais, 6 novos povos, 6 novos ramos na árvore genealógica em expansão de Abraão. A promessa era maior do que qualquer um poderia imaginar. Quetura não foi apenas a esposa tardia de Abraão. Ela representava algo profundamente importante sobre a natureza de Deus. Assim como Quetura trouxe nova vida a Abraão quando parecia que seu tempo de crescimento havia acabado, Deus também traz frutos inesperados para nossas vidas. A obra dele não termina quando os outros acham que já acabou. Depois da morte de Sara, a maioria acreditava que a jornada de Abraão estava praticamente concluída. Achavam que seus dias de influência tinham ficado para trás. Olharam para sua idade, sua história, e decidiram que sua trajetória tinha terminado. Mas Deus não segue a lógica, nem os prazos humanos. Deus poderia ter cumprido sua promessa de fazer de Abraão pai de muitas nações somente através de Sara, a esposa escolhida para a aliança, mãe de Isaque, a mulher ligada à promessa original. Isso faria todo sentido. Mas em vez disso, ele incluiu Quetura, uma mulher mencionada brevemente, cujo nome poucos conhecem e que recebe apenas algumas palavras no livro de Gênesis. Por quê? Porque Deus não define o que é importante da mesma forma que nós. Ele não faz suas escolhas com base em popularidade ou reconhecimento. Ele escolhe as pessoas com base no propósito que carregam. E o papel de Quetura foi mostrar que os planos de Deus são sempre maiores do que esperamos. Ele poderia ter parado em Isaque e Ismael, 2 filhos, 2 nações, e ainda assim cumprido sua palavra. Mas ele não fez isso. Ele acrescentou mais 6 filhos, mais 6 nações, porque quando Deus diz muitas, ele realmente quer dizer mais do que conseguimos imaginar. Nós olhamos para a idade e dizemos, tarde demais. Deus diz, estou só começando. Olhamos para a nossa situação e pensamos, isso não pode acontecer. Deus diz, deixe-me mostrar o que é possível. Focamos na perda, como a morte de Sara e a dor que Abraão carregava, e acreditamos que o capítulo terminou. Mas Deus diz, estou abrindo um novo capítulo que você nem imaginava. Esse é o tipo de Deus que encontramos por meio de Jesus Cristo. Justo quando sentimos que não temos mais motivos para continuar, ele revela uma nova parte do seu plano. A história de Quetura nos lembra que as promessas de Deus são sempre maiores do que entendemos no começo. Abraão acreditava que a promessa apontava para Isaque e apontava mesmo, mas não terminava ali. Ele achava que Ismael fazia parte do cumprimento, e fazia, mas havia mais. A visão completa sempre foi mais ampla. O plano sempre incluiu mais pessoas. A expansão sempre iria além do que a mente poderia alcançar.
E a mesma verdade se aplica às promessas que foram ditas sobre a sua vida. Você talvez veja apenas um caminho possível para Deus cumprir sua palavra, mas Ele tem muitos outros que você nem imaginou ainda. Então, o que podemos aprender com a história de Quetura e Abraão? Primeiro, nunca é tarde demais para Deus agir. Abraão tinha 140 anos. Quetura se tornou esposa de um homem que muitos achariam já ter cumprido seu chamado, mas juntos deram origem a 6 nações. Se você tem pensado que é tarde demais para você, ou que seu momento já passou, essa história prova o contrário. Deus muitas vezes começa uma nova obra justamente quando achamos que tudo acabou. Segundo, as promessas de Deus são sempre mais profundas e amplas do que acreditamos no início. Abraão ouviu, pai de muitas nações, e pensou em Isaque, depois talvez em Ismael. Mas Deus já tinha os filhos de Quetura no plano desde o começo. Então, quando Deus falar com você, não reduza a promessa ao que você consegue entender. Os planos dele se desenrolam em camadas e algumas só serão reveladas com o tempo. Terceiro, permanecer fiel, mesmo quando ninguém vê, ainda gera impacto duradouro. Quetura é apresentada em apenas 11 palavras, em Gênesis, quase nada. Ainda assim, seus filhos moldaram a história das Escrituras por séculos. Você pode se sentir invisível, pode se perguntar se o que faz realmente importa, mas Deus pega sua obediência silenciosa e a usa para construir algo muito maior do que você consegue ver, algo que vai ecoar por gerações. Então a verdadeira pergunta não é: será que sou velho demais para Deus me usar? A pergunta é: eu direi sim ao novo que Deus está me pedindo, mesmo que pareça impossível? Você vai confiar que sua vida ainda tem um propósito que você nem imaginou? Quetura disse sim em um momento que parecia impossível. E através desse sim, 6 nações nasceram. O que poderia nascer do seu sim hoje? Se esta história te ajudou a ver Deus de uma forma nova, agindo além dos limites e das expectativas, há 3 coisas que gostaria que você fizesse. Primeiro, deixe um comentário abaixo dizendo: nunca é tarde demais. Porque talvez hoje seja o dia em que você finalmente acredita que Deus ainda tem planos incríveis para você. Não importa a sua idade, sua situação ou quantas portas pareçam fechadas. Segundo, inscreva-se e ative as notificações. Toda semana compartilhamos histórias de pessoas esquecidas na Bíblia, cujas vidas deixaram marcas eternas. Esses relatos escondidos revelam a fidelidade de Deus, de formas que mudarão como você vê a sua própria história. Eles não são apenas interessantes, eles fazem seu coração acreditar novamente. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Alguém que acha que perdeu sua chance. Alguém que começou a acreditar que envelhecer significa que o tempo acabou. Essa pessoa precisa saber que Deus, muitas vezes, guarda suas melhores obras para os capítulos que achamos ser os últimos. Porque essa não é apenas uma história de muito tempo atrás. É uma declaração sobre a sua vida agora. Deus não parou de escrever sua história. Seu tempo de crescimento não acabou. Abraão começou como um homem sem filhos, chamado a deixar tudo para trás e seguir um Deus que mal conhecia. Por meio de Sara, tornou-se pai de Isaque, o filho da promessa, o ancestral do Messias. Por meio de Agar, foi pai de Ismael, que se tornou um grande líder e pai de 12 príncipes. E quando parecia que sua história tinha acabado, ele teve mais 6 filhos com Quetura, nações que moldariam o mundo e reapareceriam várias vezes na história bíblica. O que fez a diferença foi isso. Abraão nunca parou de dizer sim, mesmo aos 140, mesmo depois de perder Sara, mesmo quando tudo indicava que seu tempo havia passado. Ele continuou acreditando, continuou confiando, continuou deixando Deus fazer o impossível através dele.
Essa é a diferença entre terminar bem e parar cedo demais. Parar cedo demais diz, já fiz o suficiente. Deixar outra pessoa terminar sua história é uma coisa, mas terminar bem significa dizer, Deus, ainda estou aqui, estou pronto para o que vier, mesmo que pareça impossível. Já se passaram milhares de anos desde que Quetura se tornou esposa de Abraão e deu à luz 6 filhos que se tornariam 6 nações. Mas sua história ainda fala hoje. Os planos de Deus para a sua vida são muito maiores do que você imagina. Só porque você chegou a certa idade não significa que sua influência acabou. Neste momento, Deus está te fazendo a mesma pergunta que fez a Abraão quando ele tinha 140 anos. Você ainda acredita que eu posso fazer algo novo? E a resposta depende de você. Talvez você tenha 40 anos e se pergunte se seus melhores dias já passaram. Talvez tenha 60 e sinta que seu tempo acabou. Talvez tenha 80 e pense que novos começos são para os outros. Mas Abraão tinha 140 quando Deus disse, ainda não terminamos. Deixe isso entrar no seu coração. 140 anos. E Deus estava apenas começando um novo capítulo. Então qual é a sua razão para hesitar? Qual desculpa você está usando? Sua idade, sua situação, seus arrependimentos, as portas que parecem fechadas? Se Deus pôde fazer algo tão incrível com Abraão aos 140 anos, Ele pode agir na sua vida hoje, não importa em que fase você esteja. Você ainda pode dizer sim, você ainda pode recomeçar, você ainda pode criar, iniciar, liderar, construir, cuidar de algo que deixará um legado além da sua vida. Não deixe sua história terminar cedo demais só porque o mundo diz que deveria. Deus ainda está escrevendo. E a vida de Quetura prova que alguns dos capítulos mais poderosos começam quando menos se espera. Que a história de Abraão e Quetura te lembre hoje que nunca é tarde demais para Deus fazer algo extraordinário através de alguém totalmente entregue a Ele. Que esta seja a palavra de ânimo que seu coração precisava. Que você se lembre de que Deus escreve histórias com pessoas dispostas a dizer sim. Não importa a idade, não importa o quanto estejam quebradas, não importa o quão improváveis pareçam ser. Que Deus te abençoe profundamente. Até a próxima, na próxima história.